Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, sou o Leandro Costa, discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará e estamos mais uma vez aqui dando continuidade, essa sendo a segunda aula da série de aulas sobre o grande tema ecologia, tá? Só para reforçar mais uma vez, essas aulas em que estamos ministrando para somar horas da disciplina de estágio desse curso de Química, o qual eu estou cursando agora atualmente. Tá? Então, vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Estávamos falando anteriormente, no vídeo anterior, sobre ecologia. E já sabemos que esse tema ecologia é um tema muito amplo, é um tema que dentro dele existem vários subtemas, pelos quais nós veremos nas próximas aulas. Tá? No vídeo anterior, a gente já falou um pouco sobre biosfera, sobre ecossistemas, uma introdução de onde veio o tema ecologia, entre outros assuntos. E nessa aula de hoje, estaremos aprofundando um pouquinho mais para a gente poder entender melhor sobre o tema ecologia e como que isso se desenvolve na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, na aula anterior já falamos um pouco sobre biosfera. Sabemos que a biosfera é a camada, né, essa superfície da Terra, do planeta Terra, onde existem todas as formas de vida que nós conhecemos, tá? E dando continuidade a isso, hoje nós vamos falar sobre biótopo. O que é o biótopo? O que são biótopo? Bio, já sabemos que vem do termo vida, significa, aliás, significa vida, topos significa lugar. Então, biótopos é vida, lugar, lugar, vida. Tá certo? Então, vai se referir a todo um conjunto de vidas que existem em um lugar. A região em que vivem as comunidades biológicas. Essas regiões são chamadas de biótopos. Aqui sobre os biótopos, que é onde vivem as comunidades, as vidas, existem também dois termos que são bastante conhecidos no nosso dia a dia. O primeiro deles é o habitat. O que é o habitat? É o lugar físico onde vivem os organismos. Por exemplo, o habitat ele representa o endereço da espécie. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, lá na África, vou usar isso como exemplo. Lá é um habitat de vários animais, de várias espécies de animais. Lá tem veados, tem elefantes, leões. Aquilo ali é o endereço daquelas espécies, de diversas espécies. Então ali é o habitat dele. O que é o habitat? É o lugar natural onde eles vivem. Por exemplo, nas florestas nós encontramos os macacos. Os macacos eles não podem viver nas ruas, nas cidades, porque ali não é o habitat dele natural, não é o endereço natural dele. O endereço natural dele é nas florestas, é nas matas. E isso se repete para todos os tipos de animais, certo? Outro termo conhecido é o nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? É o lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu habitat, dentro do seu ecossistema. O nicho ecológico é a participação ativa ou passiva no ambiente. Então, por exemplo, aqui, se falando do nicho ecológico, trazendo como exemplo essa imagem que nós estamos vendo aqui, essa imagem desses dois elefantes, né? Isso aqui é o nicho ecológico, que é o quê? É o lugar funcional, é o lugar onde eles atuam, onde eles vivem, onde eles se reproduzem, né? Aquilo é chamado de nicho ecológico. Aqui, continuando sobre o tema, vamos falar agora sobre ecossistemas. O que vem a ser os ecossistemas? É um conjunto de seres vivos e do meio ambiente em que eles vivem, e todas as interações desses organismos com o meio entre si. Então, por exemplo, numa floresta. Numa floresta ali nós temos um conjunto de seres vivos, plantas, animais, insetos, diversas espécies de cada uma dessas coisas. Então aquilo ali é um ecossistema. Uma floresta é um ecossistema, que também veremos mais à frente que isso se trata de biomas. É um outro tema que está também dentro do tema de ecologia, que nós veremos nas próximas aulas.
A exemplo de ecossistemas, uma floresta, um rio, um lago ou um jardim, porque ali existem diversas formas de vida e existe também uma relação entre elas, tá bom? Os ecossistemas ele apresentam dois componentes básicos, que são o primeiro biótico, esse primeiro aqui, e os abióticos. O que são o componente, o que vem a ser o componente biótico? São as comunidades vivas, exemplos, as plantas, animais e micro-organismos. Aquilo que nós conseguimos ver e que é também palpável para a gente. E tem o abiótico, que são os elementos físicos e químicos do meio. Exemplo, os nutrientes, água, ar, gases, energia e substâncias orgânicas e inorgânicas do solo. Isso são os componentes abióticos que residem, fazem parte de um ecossistema. E aqui agora nós veremos as formas de ecossistema que existem. Né? Existem pelo menos dois tipos de ecossistemas, tá certo? O primeiro deles é o ecossistema naturais, são os ecossistemas naturais. Já sabemos que os ecossistemas é um conjunto da relação entre os seres e o ambiente em que eles vivem. Os ecossistemas naturais compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente, sem a intervenção do homem. A exemplo disso, temos os bosques, né, como aqui nas figuras nos mostram os bosques, os desertos, os oceanos, ou seja, são formados naturalmente sem que o homem tenha feito nada para que eles existissem. Tá? Eles existem por si só, pela criação divina, né, e pela formação do planeta, essas coisas já existem. Então, esses são os chamados ecossistemas naturais. Mas também existem um outro tipo de ecossistema, que são os ecossistemas artificiais, que são aqueles onde existem a manipulação ou a interferência do homem. Por exemplo, açudes, barragens, né, até mesmo algumas modificações nas florestas. Isso são chamados de ecossistemas artificiais. Isso são apenas alguns exemplos, por exemplo, canaviais, as plantações de canaviais. Aquilo ali, elas são do meio natural, mas para ter aquela unificação, aquela sincronia, aquilo ali teve uma interferência do homem para que existisse um canavial, uma plantação de cana, uma plantação de milho, de soja. Aquilo também é um ecossistema, mas ali teve a interação do homem para que fosse daquela forma que a gente conhece. Aqui voltamos novamente sobre para entender melhor um pouco mais sobre biosfera, que também faz parte, aliás, os ecossistemas estão inseridos dentro da biosfera, e aqui é aquilo que a gente tinha visto na aula anterior, as populações, que é um conjunto de seres, da mesma espécie, são as populações. Das populações, quando elas passam a ser comunidades, quando tem a interação com outros seres, né? A exemplo disso, a gente tem aqui uma girafa, tem uma planta e já tem um veado. Ali já é uma comunidade biológica. Partindo dessa comunidade biológica, onde existe uma interação maior, todo aquele conjunto de interações é chamado de ecossistema. E o ecossistema vem a fazer parte da biosfera. Aqui os seres vivos e o meio ambiente. Aqui a gente consegue ver os níveis de organização biológica para tudo que existe, né, dentro da ecologia, dentro do meio ecológico, digamos assim. Primeiro, temos as células, depois o tecido, depois a formação do órgão, o sistema, daí vem o organismo, dos organismos vem o quê? Vem as populações, das populações as comunidades, das comunidades tem a formação dos ecossistemas, e dos ecossistemas, o conjunto de todos eles forma a biosfera. Aqui é uma outra representação, né, dessa organização, como que ela acontece, certo? Aqui tem uma outra forma de a gente representar. Por exemplo, primeiro é um átomo sozinho, depois o conjunto de átomos tem a formação das moléculas,
Depois da formação da molécula, tem a formação do organismo, que são várias moléculas. Vários organismos formam o quê? Uma célula, da célula vem o tecido, o órgão, o sistema e o organismo em si, que já é um ser próprio criado, e aí dali passa-se o quê? As populações, né, as comunidades, os ecossistemas e, por fim, forma toda essa estrutura de vida que é chamada biosfera. Aqui nós temos um outro tema que é a competição e o princípio de Gauss. O que é isso? É uma proposta, é um princípio que foi elaborado, desenvolvido pelo cientista russo George Gauss. Conclui-se, se duas ou mais espécies exploram exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição estabelecida entre elas é tão brusca que a convivência se torna impossível. Ou seja, assim, a competição entre as espécies no mesmo nicho pode dar a origem a 3 situações diferentes. Vamos ver aqui nos próximos slides para a gente entender. A primeira competição e o princípio de Gauss. O que significa? A escassez de recursos leva uma das espécies à extinção. Daí a expressão princípio de exclusão competitiva. Como que a gente consegue representar isso para vocês entenderem melhor? Por exemplo, a gente sempre assiste na televisão aquelas competições que existem no reino animal. Por exemplo, lá na África. A gente vê os leões correndo atrás de girafas, zebras ou veados para se alimentarem. Então, aquilo ali é um tipo de competição que está dentro desse tema, que é dentro do princípio de Gauss, que fala do princípio da exclusão competitiva. Por quê? Por a escassez de algum recurso. E, no caso, geralmente aquela escassez é de alimento. Então, o leão, ele é um predador. Ele mata para se alimentar. Tá certo? A segunda situação desse princípio de Gauss, uma das espécies é expulsa daquele habitat e migra para outro território em busca de recursos que garantam a sua sobrevivência. Então, seguindo o exemplo do leão que eu dei agora, anteriormente, a gente pode ver o seguinte: tem uma população de leões e tem uma população de, digamos assim, de zebra. E aí os leões estão em constante procura das zebras porque ele está no topo da cadeia alimentar. Então, na busca pelas zebras, as zebras elas podem, no momento, decidirem mudar o seu habitat, mudar o seu território para que em um ambiente onde possam garantir a sobrevivência daquela espécie. Porque onde elas residem, nesse exemplo, elas podem ser extintas. Então, temos aqui a terceira situação, para finalizar essa aula de hoje, que fala-se o seguinte: uma ou todas as espécies modificam seu nicho ecológico de maneira que deixem de competir por recursos limitados. E isso a gente consegue ver também, geralmente, nos documentários da televisão, que várias espécies de animais deixam o seu território, deixam o seu habitat natural onde eles vivem e partem para uma outra região, porque naquela região onde eles estão vivendo já não existe mais nenhum recurso que garanta a sobrevivência deles. Por exemplo, falta água, falta alimento, né? E eles partem para uma outra região. Então, pessoal, por hoje é só, certo? Finalizando aqui a segunda aula e em breve já teremos uma terceira aula, ainda continuando com o tema de ecologia.